da rede BiblioSUS, que hoje o tema que vai estar tratando se vai ser o de ética. Eu vou substituir na facilitação a nossa querida Silvia Valentim. Vocês vão sofrer um pouquinho com o meu portunhol, mas eu vou fazer todo o meu melhor esforço para que vocês dão a entender e que sobretudo, seja um webinar como todos os demais, muito, muito exitoso. Eu estou seguro que vocês pensam igual que eu, que os princípios éticos estão presentes em todas as esferas da vida. Nós temos que actuar na vida com ética, em todo o nosso cotidiano, em todas as disciplinas profissionais, y hay un ítem especial en esto de las disciplinas profesionales que está muy relacionado con el tema de la pesquisa y ahora comunicación científica, que es el asunto de nuestro webinar. La ética juega un rol muy fundamental. A Organización Panamericana da Saúde, Organización Mundial de la Salud, es muy preocupada con este tema de la ética en la pesquisa, tanto así que tenemos y damos apoyo a todos los países de la región de Latinoamérica y el Caribe en los comités de ética de investigación. Y en esto Vireme juega un rol fundamental, inclusive para dar informaciones para vocês. Nos trabajamos y desenvolvemos una plataforma denominada ProEthos, que sirve de apoyo para los pesquisadores, sobre todo para las pesquisas en humanos de países de la región. El tema de nuestro webinar de hoy, que como siempre mencionamos, faz parte de un término de cooperación que la OPAS tiene con el Ministerio de Salud, especialmente con el área de gestión de información y conocimiento, la CGDI, muy conocida por vocês y donde está participando siempre con nosotros Soraya, Chile, Sandra, y por parte de la OPA, especialmente el tema de gestión de conocimiento que lo lleva Janine Pitiño, que también siempre acompaña nuestros webinars. El tema de hoy es ética na publicación científica y tiene como objetivo a presentar aquellos principios que son tan necesarios en una atribución de autoría, na manipulación de datos de pacientes con confidencialidad, na redacción de los artículos y la identificación de periódicos fidedignos para publicar. Esos aspectos van a ser presentados por una excelente dupla de expositores con experiencia no asunto y que lógicamente en el transcurso del webinar ainda puede ser enriquecido por las intervenciones de vocês, sean tanto por chat o también si vocês precisan y quieren falar, por favor, fiquen muy a vontade. También ahí durante nuestro webinar, con el apoyo de nuestro equipo de comunicación que está aquí también acompañándonos y donde están presentes varios colegas de Vireme, vamos a estar divulgando la página web donde ustedes encuentran todos estos webinars, los relatorios de los webinars, las presentaciones y también el hashtag a través del cual vocês pueden hacer difusión de toda esta información. Entonces, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestra primera palestrante, la doctora Lilian Caló. Lilian es doctora en bioquímica por el Instituto de Química de la USP y es la coordinadora de comunicación científica e institucional de Vireme. Y el tema que ella va a presentar es el de integridad en pesquisa y comunicación científica. Adelante, Lilian. Muito obrigada, Dr. Diego, pela introdução. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui apresentando o 5º webinar da série Fortalecimento da Rede de Comunicação em Saúde. Fortalecimento da Rede de Informação em Saúde, perdoe. Eu vou compartilhar, então, a minha tela. Ok. Todo mundo está enxergando? Estamos, sim, Lilian, adelante. Ok. Bom.
eu gostaria de iniciar com esta citação que pertence é atribuída a Goethe, que diz que a maioria dos homens só se preocupa com a ciência na medida que esta lhes provê sustento. E eles veneram até mesmo o erro, quando este lhes proporciona subsistência. Então, é incrível que alguém como Goethe tenha percebido que a sociedade na qual ele vivia ao redor de 1850 pensava desta maneira. Bom, quando a gente imagina integridade em pesquisa, nos vem à mente uma série de conceitos como honestidade, reprodutibilidade, responsabilidade, plagiarismo, viés, dever, má conduta, alteração de dados, fabricação de dados. E todos nós já ouvimos falar, já lemos nos jornais, já lemos nos blogs de ciência, já lemos nas mídias, casos de pesquisadores, instituições envolvidas em fraude, em má conduta, pesquisadores que desviam recursos das universidades em benefício próprio. Então, tudo isso acaba atingindo e manchando a honra de instituições que deveriam se preocupar apenas com beneficiar a sociedade com ensino, com pesquisa, mas, infelizmente, a natureza humana, às vezes, acaba se desviando do caminho correto e incorrendo em falhas por vários motivos. Muito bem. A ética se diferencia da ciência. A ciência pergunta, pode ser feito? A ética, ao invés, pergunta, deve ser feito? Nós temos hoje inúmeras possibilidades com a pesquisa das células-tronco. As células-tronco são células embrionárias que podem se transformar nas mais de 220 diferentes células que existem nos organismos humanos. Porém, a pesquisa com as células-tronco muitas vezes envolve embriões que foram criados e que, enfim, muitas sociedades condenam a pesquisa com células-tronco exatamente por causa de sua origem. Como são obtidas essas células-tronco? Então, recentemente, vocês devem ter lido nos jornais um caso de um pesquisador chinês chamado He Jiankui, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas ele clonou, ele usou uma técnica chamada CRISPR-Cas9, que é uma técnica extremamente simples. Vocês podem ler sobre ela nesse link aqui da Wikipedia em português, que quem criou esta técnica foram duas pesquisadoras, Jennifer Doudna, da UCLA, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e sua colega Emmanuelle Charpentier. Ela é francesa, mas ela trabalha numa instituição de ponta na Alemanha. Criaram essa técnica CRISPR-Cas9, e você pode literalmente fazer o que você quiser com o genoma. Você recorta e você faz de uma forma bastante simples modificações no genoma. Então, você pode, por exemplo, fazer, isso já se conhece desde a década de 80, eu me lembro que eu estava no comecinho da pós-graduação, onde eu ouvi num dos cursos da pós-graduação o professor contar que pesquisadores introduziram o gene da insulina humana dentro de uma bactéria comum, a Escherichia coli, e fizeram a bactéria, transformaram a bactéria numa fábrica de insulina humana, porque até aquele descobrimento se utilizava para tratar pacientes diabéticos insulina animal, que apresentava muitas vezes reações imunológicas. O corpo respondia imunologicamente a uma insulina que não era próxima da insulina humana, mas era insulina animal, e ela às vezes causava reações imunológicas. Os pacientes reagiam mal a essa insulina animal. Então, imagina que legal você colocar o gene da insulina humana
numa placa de Petri com bactérias e fazer a bactéria produzir insulina humana, depois você purifica e você tem insulina humana de forma barata, pura. Aquilo era uma descoberta revolucionária. Muito bem, mas hoje em dia, com essa técnica, você consegue fazer coisas revolucionárias. Então, de novo, a ciência diz, dá para fazer. A ética pergunta, será que devemos fazer? É possível fazer? Então, esse artigo que está na Nature, este pesquisador chinês, ele criou 2 bebês, isso foi em 2019, e esse artigo na Nature pergunta que os bebês criados com essa metodologia deram origem a pelo menos 6 questões. O pesquisador enfrentará problemas legais, as afirmações que ele faz estão corretas. O que ele quis fazer? Ele quis criar 2 crianças, digamos, editando o genoma da célula ovo, criada com a união do óvulo com o espermatozoide, para que fossem resistentes ao HIV. Ou seja, essas crianças, mesmo se forem expostas ao gene do HIV, elas não ficarão doentes com AIDS, tá? Como exatamente ele editou o genoma através da metodologia? Isso dá origem a outras edições genéticas. A gente pode criar bebês que sejam resistentes a outras doenças horrorosas? Sim, sem dúvida, aparentemente é possível. Essas revelações motivaram a comunidade científica a tomar cuidado, a ter outros cuidados com relação à edição genética em humanos? Sim, cientistas do mundo inteiro tomaram medidas e precauções e códigos de ética para permitir a utilização dessa técnica para curar doenças, mas não para criar bebês melhores. Isso pode dar origem à eugenia. Tá? Então, é um caso extremamente perigoso. Se vocês quiserem ler mais a respeito, está aqui o artigo e está aqui sobre a técnica. Então, ética em ciência é uma coisa extremamente importante. Então, vamos lá. O que nós temos hoje? Nós temos códigos de conduta ética em pesquisa que se originaram basicamente do Código de Nuremberg, logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1947, deram origem à Declaração de Helsinki, que são protocolos e comissões de ética para experimentos envolvendo seres humanos, amostras humanas e dados de humanos. A última utilização é de 2013 e prevê privacidade das pessoas envolvidas em ensaios clínicos, consentimento informado assinado pelo próprio paciente, pelos pais, se forem jovens, ou pelos representantes legais, e os comitês de ética em pesquisa. Toda instituição que desenvolve pesquisa envolvendo seres humanos tem o seu próprio comitê de ética e nenhum experimento é iniciado antes que esse comitê de ética dê autorização, dê permissão. E o número dessa autorização tem que estar citado no artigo onde se revelam os resultados desta pesquisa. Então, sem este número na seção de materiais e métodos, nenhum artigo deve ser aceito para publicação. Experimentos com animais, tá? Os autores devem informar os padrões internacionais ou institucionais de cuidados e manutenção destes animais em biotérios. E existem associações internacionais de veterinários que fornecem diretrizes sobre ética de animais em pesquisa, tá? E fornecem, então, recomendações. Muito bem. Isso para situar, então, a pesquisa com humanos e com animais dentro de critérios éticos e humanos, e sem isso, os cientistas, muitas vezes, na ânsia de conseguir resultados, podem extrapolar os limites éticos, como aparentemente fez o cientista chinês, que ele foi demitido, ele está sendo processado, porque ele não seguiu os princípios éticos e aparentemente esses bebês, hoje bebês, terão alguns problemas no futuro. Distorções em pesquisa, distorções em comunicação científica. Vamos lá.
Na revisão da literatura, se você cita um artigo no seu trabalho, tendo lido apenas o título e o resumo, a gente sabe que no título e no resumo você não tem todas as nuances do trabalho, as limitações, os problemas que aconteceram. Isso você só consegue perceber na hora que você lê o trabalho por inteiro. Você tem uma relação causa-efeito ou você tem dois efeitos, dois fenômenos concomitantes acontecendo, que você reportou como sendo causa e efeito? Então, só uma análise muito detalhada e experimentos controle te permitem diferenciar os dois, mas é muito difícil, às vezes, diferenciá-los. O tamanho da amostra influencia o resultado. Então, você fazer uma amostra com 10 animais ou com 100 animais pode ser muito diferente. Uma amostra pequena não permite você tirar conclusões se o seu experimento realmente está apontando que 30% da amostra se comportou dessa forma. Existem testes de significância estatística que te determinam o tamanho mínimo da sua amostra para você ter um resultado confiável. Desprezar resultados que se opõem à hipótese inicial. Às vezes a gente quer tanto provar a nossa hipótese inicial que a gente fala, aquele experimento que foi contra aquilo que eu quero enxergar foi feito num dia assim, não deu muito certo por causa disso e daquilo, eu vou desprezar esse resultado e eu só quero enxergar aquilo que se encaixa na minha hipótese inicial. Isso é uma distorção em pesquisa. Dados insuficientes para apoiar a conclusão. Então, eu escrevo o trabalho, eu digo que a minha conclusão é exatamente aquela que eu quero, mas eu não tenho dados suficientes que embasam aquilo. Teste estatístico inadequado. Existem N testes estatísticos e reza um dizer da própria área da estatística que diz que você consegue provar o que você quiser, contanto que você aplique o teste estatístico adequado àquilo. Tá? Então, você tem que usar o teste estatístico adequado àquele tipo de estudo. Eu não sou estatística, mas existem testes estatísticos adequados a provar digamos, a determinar se aquele teu resultado é satisfatório ou não. Priorizar resultados positivos. É extremamente difícil publicar um artigo dizendo não observamos correlação entre isso e isso. As revistas simplesmente não aceitam. Mas um resultado negativo é um resultado e ele merece ser publicado. Parênteses aqui, os pré-prints podem ajudar a publicar esse tipo de resultado negativo, porque as revistas dificilmente aceitam esse tipo de resultado. Inclusão ou exclusão de autores indevidamente, tá? Então, por exemplo, na hora que o chefe do departamento pede para ser incluído quando o trabalho está pronto para ser enviado para publicação, isso é distorção em pesquisa. Exclusão de autores, mesma coisa. Ghostwriting, que é você pedir para uma terceira pessoa que não participou da pesquisa escrever o artigo para você, porque ele é um bom redator ou qualquer coisa assim. Isso, na biografia de pessoas famosas, é perfeitamente aceito. Em ciência, é distorção, não se faz. O ghostwriting, o escritor fantasma. Peer review fraudulenta, plagiarismo por peer reviewers, isso acaba sendo peer review fraudulenta quando existe uma forma na editoração das revistas onde, na verdade, não está passando por peer review, se faz de conta que está passando por peer review, mas, na verdade, não está. Isso é uma espécie de esquema, uma espécie de fraude que acontece, às vezes até sem conhecimento do editor do periódico. E o plagiarismo por peer review é outra coisa, é quando o parecerista segura um artigo, ele denega a publicação, ele diz que não está bom para a publicação, dali a 6 meses ele pega esses dados, manda para outra revista e ele publica com o nome dele, tá? Plágio, autoplágio, plágio em mosaico, publicação duplicada, o professor Antônio vai falar um pouco sobre isso, mas se trata de apropriação indébita de material que foi publicado por outra pessoa sem a citação devida. O salame publishing é você ter um montante de resultados que ficariam, digamos, que seriam
uma publicação bastante consistente e você divide isso em 3, 4 artigos para gerar um número maior de publicações. Salame, porque você fatia os resultados como você fatia um salame. Alteração de imagens também para fabricação, para favorecer resultados, dados totalmente fabricados, você inventa os dados, artigo gerado por software, parece brincadeira, mas isso às vezes funciona, você gera um artigo por um software e você manda para publicação, viés na avaliação por pares, submissão duplicada, você manda para uma revista e manda para outras ao mesmo tempo, e os periódicos predatórios, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Tudo isso são distorções em pesquisa que, infelizmente, acontecem com certa frequência. Eu queria contar o caso aqui de um plágio, caso de plágio envolvendo células-tronco, que aconteceu em 2014, de um artigo publicado na Nature por uma pesquisadora no Japão, chamada Obokata, no Instituto Heiken, um instituto muito prestigioso, no qual o diretor é um prêmio Nobel, chama-se Noyori. E essa pesquisadora descreveu um método revolucionário para obter células-tronco, são células-tronco pluripotenciais induzidas. Aí ela publicou, maravilhoso, etc., e aí imediatamente o trabalho foi tentar ser reproduzido por outros laboratórios que também queriam essas células-tronco por uma série de razões. E aí não conseguiram reproduzir. Aí foram analisar as imagens, ela tinha manipulado as imagens para assim, melhorar os resultados. Ela foi obrigada a retratar, o artigo foi retratado pela Nature, e nessa referência aqui embaixo vocês conseguem ver a retratação. Um dos coautores se suicidou no mês seguinte da retratação e o diretor do Instituto, Noyori, prêmio Nobel, ele próprio se desculpou publicamente. Vocês imaginam a vergonha de um prêmio Nobel, diretor do instituto reputado no Japão, ter que pedir desculpas por um caso de plágio na sua instituição. Para ele deve ter sido realmente muito, muito, muito constrangedor, e ele estabeleceu um comitê de investigação para apurar o ocorrido e verificar todas as investigações, todas as pesquisas em andamento na instituição. Muito bem, isso aconteceu em 2014. Se a gente for verificar as causas de retratações em PubMed em 2015, a gente encontra erros, a gente encontra 67% de má conduta científica. A gente tem fraude, suspeita de fraude, plagiarismo. Então, por quê? Aí, o autor, que é esse John Ioannidis, ele imagina que ele levanta várias hipóteses. Ele diz, você tem a pressão para publicar. Então, nos Estados Unidos, se você não produz uma série de publicações por ano, você perde a posição, você perde espaço no laboratório. Então, você tem a pressão para publicar, a busca por resultados de impacto, o número pequeno de amostras que induz a uma maior chance de erro, e ele ainda lança uma pergunta, que é uma bomba, que ele diz assim, eu acredito que 50% dos resultados de pesquisa são irreprodutíveis, não dá para reproduzir. Bom, aí a gente começa a ver reprodutibilidade de ensaios clínicos. Gente, todo mundo agora está acompanhando ensaios clínicos, está todo mundo lendo no jornal todo dia os ensaios clínicos das vacinas para a Covid. A coisa que nós mais queremos é que os ensaios clínicos das 3 vacinas que estão na ponta da linha para a Covid sejam bem-sucedidos. O que a gente quer? A gente quer uma vacina... Ya perdimos el sonido. Desculpe? Perdimos ahí un pedacito del sonido. Desde quando eu volto? Estabas aquí mismo, en este mismo. Ok. Al inicio, Ok. puedes empezar. Ok. Então, a gente tem acompanhado os resultados de ensaios clínicos das vacinas para a Covid. O que a gente mais quer nesse momento é que os ensaios clínicos das vacinas para a Covid, das 3 que estão na ponta da linha, sejam bem-sucedidos. O que a gente quer até o final do ano, de presente de Natal, é uma vacina para a Covid confiável, que funciona, para que a gente possa retomar as nossas vidas de uma forma mais ou menos pré-pandemia.
Então, todo mundo sabe hoje o que é ensaio clínico, por que tem períodos que ela pode ser interrompida, porque um participante teve uma reação desfavorável. Então, ensaio clínico hoje, todo mundo sabe o que é, todo mundo quer acompanhar de perto. A gente sabe que a reprodutibilidade é particularmente cara para companhias farmacêuticas. Então, Todos estão escutando bem? Eu agora não estou escutando, nem vejo a Lilian também, não. Sim? Talvez seja... Sim, doutor Diego. Escutamos bem. Estamos escutando. Normal, então aqui na conexão. Marco, por favor, vem ajudar. Ok. Uma droga interessante, até uma droga comercialmente viável, são muitos milhões de dólares que estão em jogo. Então, o que as companhias farmacêuticas fazem na hora que tem que desenvolver, por exemplo, uma nova droga para hipertensão? Eles se baseiam em estudos científicos, publicações no PubMed, que dizem tal droga se mostrou interessante para reduzir a pressão dos indivíduos testados. Então, eles pegam essas drogas interessantes e fazem estudos clínicos, droga viável, comercializável. Muito bem. Um estudo de 2011 mostrou que a taxa de sucesso para novas drogas na fase 2 caiu de 28% para 18% em 5 anos. Por quê? Porque os estudos não eram reprodutíveis. Era o baixo índice de eficácia das novas drogas testadas. Então, a Bayer testou 67 novas drogas em potencial. 47 para câncer, 12 para a saúde da mulher e 8 para doenças cardiovasculares. E observou os seguintes resultados. 43 casos de inconsistência, ou seja, 65% não deu certo. 21% confirmado, ótimo. 11% de confirmação parcial e 3% de estudos na companhia, perfeito. Ok. A Amgen fez um estudo parecido e chegou à conclusão que apenas 11% de 53 estudos em oncologia clínica foram reprodutíveis. E aí, eles começam a se preocupar. O que está acontecendo? Os sistemas de avaliação para contratação e progressão na carreira acadêmica recompensam resultados positivos e publicações em periódicos de alto impacto. Por quê? Porque não dá para medir reprodutibilidade. Peer review não analisa a reprodutibilidade, não tem como, e a gente vai ver por quê. Os resultados negativos e as conclusões alternativas são desencorajadas. Então, o que o pesquisador faz na hora que ele é pressionado por publicar? Ele ajeita os resultados da pesquisa dizendo, bom, isso de certa forma pode ser positivo. Ele é forçado a fazer isso. E os tópicos chamados hot topics, genômica, neurociência, terapia com células-tronco, é o que dá capa da Nature, capa da Science, Lancet, New England. É o que os pesquisadores querem. Olha esse diagrama, tá? Esse diagrama mostra, de baixo para cima, as ciências que mais produzem resultados positivos são as que têm maior índice de falso positivo. Então, nós temos ciências, psicologia e psiquiatria, ciência dos materiais, farmacologia e toxicologia, medicina clínica, estão na parte de baixo e são as que mais apresentam problemas de reprodutibilidade. Em cima, você tem ciências espaciais, geociências, e aí vão ter um resultado de positivos menor e são mais confiáveis. Parece incrível isso. Mas olha, as causas da baixa... Então aí volta aquela hipótese do Ioannidis. Não sei se vocês lembram, quem estava na reunião do comitê científico no final de 2019, teve um membro do comitê científico que ele citou esse trabalho do Ioannidis que diz que 50% dos resultados de pesquisa não são reprodutíveis. Então, aí tem um monte de causas para a baixa reprodutibilidade. Treinamento inadequado da equipe técnica e pesquisadores, orientação inadequada, incentivo para publicar resultados positivos. E tudo aquilo que a gente já repetiu. Avaliação por pares insuficiente. Lembra que a gente
Não, na apresentação da Lilac, que eu falei de avaliação por pares aberta, que aumenta a transparência, depósito de dados de pesquisa em bases de dados abertas, tudo isso é para evitar ou para melhorar as condições de reprodutibilidade. Então, números sobre baixa reprodutibilidade. Mais de 70% dos pesquisadores não conseguiu replicar experimentos de terceiros. Mais de 70%. Mais de 50% não conseguem republicar os seus próprios experimentos. 20% dos pesquisadores foram contactados por outros que não conseguiram reproduzir os seus resultados publicados. Então, olha essa última frase. Não conseguir reproduzir os próprios resultados é considerado um rito de passagem na carreira científica, ou seja, todo mundo passa por isso. O que pode ser feito? O que pode ser feito foi criada uma Reproducibility Initiative. Então, eles criaram uma iniciativa com laboratórios, empresas farmacêuticas, mais de 1.000 laboratórios e 400 instituições de pesquisa. Olha o tamanho da iniciativa para verificar se 50 experimentos, daqueles de maior impacto em biologia do câncer, eram reprodutíveis. Começaram com 50, caíram para 18 por questões de orçamento. Olha o tamanho da iniciativa e eles tiveram que cair de 50 para 18 por questões de orçamento. Mas aí tem outras questões. Definir replicação. O que é replicação? Repetir independentemente a metodologia de um estudo anterior e obter os mesmos resultados. Legal. O que é mesmo resultado? A não confirmação dos estudos originais não invalida o estudo, mas diminui a sua confiabilidade. E aí eles começam a definir, na hora que você vai repetir o experimento do outro, você tem que definir um protocolo experimental. O que eles fizeram? Vamos sentar junto o que vai refazer o experimento com o autor do artigo original. E vamos definir uma metodologia experimental em comum. Por quê? Porque ela vai ser feita em outro lugar, em outra época, de outra forma. Então, vamos definir o protocolo experimental e submeter isso à avaliação por pares. Isso chama-se relato registrado, Register Report. Tá? E as alegações científicas ganham credibilidade acumulando evidência, não é de uma vez só. Por isso que o Prêmio Nobel ganha dali a 10, 15, 20, 30 anos, que é para acumular evidência de que aquilo é aquilo mesmo. Os estudos de replicação, além de novos resultados, eles incluem meta-análises do conjunto de resultados produzir um efeito estatisticamente significativo. Então, deixa eu desenhar para ficar mais fácil. Um experimento original. Eu injeto alguma coisa no animal e observo um efeito. O experimento de aplicação é um sucesso quando eu faço a coisa ligeiramente diferente e observo o mesmo efeito. Eu tenho uma maior confiabilidade do estudo primário e os resultados são mais prováveis de serem generalizados. Os experimentos de replicação é um insucesso quando eu faço a replicação ligeiramente diferente, ou seja, não diferente, mas feita em outro laboratório. Isso não significa que os resultados originais estavam incorretos, mas a confiabilidade do estudo primário diminui. Vocês estão entendendo o tamanho da encrenca que é reprodutibilidade? É um experimento novo em si. Então, não dá para dizer preto ou branco. Você tem uma série de nuances. Você não pode dizer foi reprodutível ou irreprodutível, mas você tem uma série de interpretações. Então, dá para entender uma coisa, que sendo um experimento novo, você consegue, com ele, perceber as causas da falta de reprodutibilidade e trabalhar com elas. Ok? É um pouco confuso isso, mas todos aqueles preceitos da ciência aberta, avaliação por pares aberta, acesso aberto, dados abertos, tem por objetivo minimizar esse tipo de coisa, entre outras.
Então, tudo aquilo que era meio encoberto, eu faço as conclusões do jeito que eu quero, eu jogo fora dados que não casam com a que eu gosto mais. Agora, não dá para fazer isso. Então, dá para melhorar condições de reprodutibilidade, dá para melhorar desenvolvimento de novas drogas, dá para melhorar um monte de coisa na hora que eu deixo tudo mais transparente em prol de tudo, em prol de uma ciência mais aberta, de resultados melhores para todo mundo. Então, antigamente, quando a gente tinha aquela coisa de, paciência, a Big Pharma ganha dinheiro, eles que investam em novas drogas, eles que investam em novas pesquisas. Não, agora nós e a Big Pharma estamos do mesmo lado. Nós queremos desesperadamente que a Big Pharma seja bem sucedida, nós queremos uma vacina para ontem. Então, agora nós e a Big Pharma estamos do mesmo lado e queremos que ela seja muito bem sucedida. Muito bem. O último tópico que a gente vai falar é sobre publicação predatória ou deceptive journals. Então, esse lobo em pele de cordeiro que vocês estão vendo são os periódicos predatórios. Na publicação acadêmica, a publicação predatória é uma forma exploratória e fraudulenta de negócio envolvendo periódicos que são chamados pseudo-journals e publishers e editoras pretensamente de acesso aberto, que consiste em cobrar de autores taxas de publicação, sem, no entanto, prover os serviços editoriais e benefícios associados com periódicos legítimos, sejam esses de acesso aberto ou não. Tá? Então, eles são deceptive, eles se transvestem de periódicos sérios e de acesso aberto simplesmente para arrancar dinheiro de autores incautos. Como é que eles funcionam? Bom, em 2008, surgem suspeitas sobre a honestidade e possíveis golpes aplicados por novos publishers, reportados como sendo ovelhas negras entre os publishers de acesso aberto. Então, os publishers de acesso aberto criam a OASPA, que é a Open Access Scholarly Publishers Association. Tá? Eles querem proteger a integridade e o bom nome do acesso aberto. A Science Research Publishing é duplicar publicações, aceitar publicações fictícios Talvez venha para cá se continuar esse negócio elétrico. e nonsense, são artigos que não têm sentido nenhum, e contra recebimento de taxa de publicação e retirar artigos submetidos, evitando que fossem submetidos em outros periódicos. Aí, o nosso amigo Bohannon, que é um bibliotecário, ele escreve Who's Afraid of Peer Review, publicado na Science, que foi um artigo que deu, assim, teve muita publicidade no meio de editoras e publishers de acesso aberto. Ele tenta denegrir o acesso aberto como um todo, só que teve o efeito contrário. E a Federal Trade Commission registra uma ação judicial contra o publisher ou mixed group e empresas irmãs, incluindo o CEO. A defesa, lógico, deu um jeito e falou que não, que quem é o lobo mau são os publishers científicos que ganham bilhões em paid charge e estão por trás dessa ação. Muito bem, aqui está o paper Who's Afraid of Peer Review, ele está em acesso aberto, por incrível que pareça. Na Science, vocês podem dar uma olhada. É uma brincadeira esse artigo. Eles criaram por software 300 e tantos artigos, muito mal escritos, muito mal escritos, que eles mandaram para periódicos em acesso aberto, incluindo periódicos bons, do tipo PLOS e alguns periódicos Cielo, alguns periódicos, lógico, os artigos de periódicos de boa qualidade não aceitaram, mas alguns aceitaram. E com isso, eles dizem que o acesso aberto é de má qualidade, que aceita qualquer coisa só para publicar. Só que eles não fizeram experimento controle, eles não mandaram esse artigo para periódicos sem ser de acesso aberto, tá? Só que isso teve uma repercussão tremenda nos blogs, em todo o meio acadêmico, dizendo que esse artigo era uma palhaçada e que o acesso aberto não era nada disso, enfim. Isso foi em 2013. Ok. O que são os periódicos predatórios? Em todo o curso de comunicação científica que eu dou, eu costumo falar sobre isso, porque
eles mandam estou ficando velha, e-mail para os pesquisadores dizendo, submetam, se você submeter, daqui a 15, 20 dias seu periódico está publicado. Então, quais são as características? Eles prometem publicação rápida, 15, 20 dias de submissão. Eles prometem que tem peer review, evidentemente, todo mundo sabe que 15, 20 dias não dá para ter peer review. Eles cobram sempre taxa de publicação, que pode variar de $90 a $1.000, $2.000, alguma coisa assim. Mas a faixa mais comum é de $90 a $1.000. Eles não estão vinculados a instituições de pesquisa, eles se dizem periódicos independentes. O editor-chefe e o corpo editorial geralmente são fictícios e é quase sempre impossível encontrar publicação científica no nome desses editores. Então, pega o nome desses editores, coloca em Google Scholar e você vê se você encontra alguma publicação em nome deles. Não digo nem colocar numa base de dados séria. Google Scholar, você não encontra. Eles mandam e-mails convidando para submeter artigos, os call for papers, e assim, eu costumo receber e-mail do tipo assim, nossa revista sobre, por exemplo, pesquisa em cirurgia cardíaca, você não quer mandar um artigo? Claro, eu sou especialista em cirurgia cardíaca, por que não, né? Então dá para desconfiar que eles mandam esse tipo de artigo. Eles mimetizam títulos e sites de periódicos para enganar os autores. Então, American Journal, European Journal, Research, qualquer coisa. Eles têm ISSN falso e fator de impacto inexistente. Como não dá para consultar ISSN, precisa ter assinatura para a base, e fator de impacto também você tem que ter assinatura para a Web of Science, fica difícil consultar, mas tem algumas dicas. Não estão indexados em bases de dados, incluindo o DOAJ, que é o Directory of Open Access Journals. E uma observação. Periódicos que deixam de realizar revisão por pares e fazem um desk review rapidamente, eles podem adquirir características de periódicos predatórios. Então, cuidado que, às vezes, eles são atribuídos como periódicos predatórios simplesmente porque eles deixam de cuidar da editoria da revista. Então, algumas revistas que não estão indexadas em bases de dados, que acabam deixando de lado o cuidado com a editoria da revista, e que você não encontra indexado em nenhuma base de dados de renome, eles podem adquirir características, apesar de não ter sido criado com essa finalidade, eles podem adquirir características de revistas predatórias. Então, precisa tomar cuidado com isso. Isso é uma carta, um e-mail que eles mandam, dizendo que, olha, a gente faz peer review, mas eu posso publicar teu artigo em 15, 20 dias. Eles têm capas muito bonitas, Journal of Trauma and Critical Care, então a página é muito bonita, esse Allied Academics é conhecido como predatório, tá? Editor-in-Chief, você vai procurar os nomes, realmente não tem nada. Às vezes eles conseguem um ou outro nome de alguém que desavisadamente deixou incluir na editoria da revista um nome de um pesquisador existente de fato, então é bom tomar cuidado. 819 British Pounds, ou seja, libras é a taxa de publicação. Eles publicam fator de impacto 0,41. A gente sabe que fator de impacto tem 3 casos depois da vírgula, não 2. Então, aí dá para pegar as coisas. Scientific Research, esse é o site do publisher, e aí seria o nome de um dos periódicos. Eles têm não apenas revistas, mas bases de dados fake. Essa Directory of Research Journals Indexing é uma delas. Então, todo mundo sabe que um adolescente com alguma capacidade cria um site desses fictício em 15 minutos. Essa é outra base de dados. ResearchBib é outra base de dados fake para indexar a revista predatória. Tá? Então, vocês estão indexados em base de dados? Sem dúvida. Existe uma forma muito fácil de pensar a revista predatória. O fato de cobrar taxa de publicação definitivamente não é uma delas, porque
Biomed Central, PubMed Central, PLOS, Redalic, Cielo, existem revistas que cobram taxas de publicação e são muito sérias. Existe este site aqui que chama-se Think, Check, Submit, tá? E ele tem uma tradução para o português, que eu coloquei aqui, a tradução tem em espanhol, tem em várias línguas, e você consegue passar por um checklist a revista para saber se ela é predatória, tá? Então, essa é uma forma muito simples de você, fora as características, né, que eu dei, se a gente consegue verificar se uma revista é predatória e tomar todo o cuidado do mundo. Porque uma vez que você colocou o seu artigo numa revista predatória, não tem como tirar. Então, precisa tomar um certo cuidado. Gente, muito obrigada. Desculpa se eu passei do tempo. Muito obrigado, Lilian. Excelente apresentação. Eu quero anunciar que nos está acompañando también en este webinar Damián Vázquez, nuestro editor de la revista Panamericana de la Organización Panamericana de la Salud. Bienvenido, Damián. Los colegas de comunicación de nuestro grupo del webinar ya colocaron acá en el chat los hashtags para publicar en las redes sociales de la red de Biosus, y también el link a donde aparecen todos los webinars, las presentaciones que son feitas. Entonces, por favor, apoyar a nuestro grupo para diseminar ainda más en Brasil y en la red de Bibliosus todas estas presentaciones. Nuestro segundo palestrante es Antonio Pitón Cirino. Él es médico con maestrado en medicina preventiva por la USP, doctorado en la misma área también por la misma institución y postdoctorado en antropología social en la UNB, profesor libre docente de la UNESP, editor de la revista Interface, Comunicación, Saúde, Educación desde 1997, y algo que para nosotros es muy interesante. Él es miembro del Comité de Evaluación de Selección de Periódico Lilacs Brasil, miembro del Comité Consultivo do Proyecto Cielo Libros, tiene experiencia en la área de salud colectiva, principalmente en los temas de ensino médico en atención primaria a salud, formación superior de profesionales de salud, organización tecnológica do trabalho na atención primaria a salud, comunicación y salud, educación en salud, inteligencia colectiva y antropología da salud. O tema que va a presentar Antonio es plagio do punto de vista de un editor de periódico de salud pública. Adelante, Antonio, por favor. Bom dia, estão me ouvindo? Se escuta muito bem, Antônio. Obrigado, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Já está aparecendo? Ainda não. Ainda não, Antônio. Agora sim? Agora sim, agora sim. Ok. Bom dia. Quero agradecer o convite, a Lilian. Quero cumprimentar os colegas da BIREM, do LILACS. É um prazer participar do Comitê LILACS, né? Parabéns ao LILACS, que está fazendo 35 anos esse ano, né? E eu acho que vai ser muito bom, né, dar continuidade à excelente apresentação da Lilian, né? Na verdade, eu vou mais trazer um pouco da minha vivência pessoal, né, em torno dessa temática, né? E aí, inicialmente, eu queria
um pouco colocar em contexto o nosso periódico, né? A Interface, que é um periódico, então, da área de saúde coletiva. Ele é um periódico interdisciplinar, né? Ele é da Unesp, da Universidade Estadual Paulista, do Departamento de Saúde Pública, da Faculdade de Medicina de Botucatu. Ele é um periódico interdisciplinar, né? Da área de saúde coletiva e da área de educação na saúde, ou de formação de profissionais da saúde, né? E também, dentro da saúde coletiva, ele trabalha também, né, está até no título, o tema da educação e da comunicação, com ênfase nas práticas de saúde. E no campo da saúde coletiva, ele é um periódico que tem prioriza, né, ele dá uma ênfase de articulação com a filosofia, ciências sociais e humanas e as artes, né? O tema da saúde e artes é um tema bastante caro à Interface. E nós priorizamos abordagens críticas, né, e a pesquisa qualitativa. Então, é um periódico que publica principalmente pesquisa qualitativa, também um pouco de pesquisas quantiquadas, né? Atualmente, a revista ela está em publicação contínua na Cielo desde 2019, né? Então, com isso, nós optamos em não ter mais o fascículo. Aqui são as fotos do tempo em que tínhamos o fascículo da revista, né? Com isso, a revista atualmente, a gente fez com que a nossa página web, de certa forma, reproduzisse um pouco essa experiência do fascículo, né? Que, claro, nunca será a mesma coisa que ter um fascículo nas mãos, mas, então, aqui a gente dá uma ênfase às sessões, dentre elas, né, que é um caráter bastante singular da Interface, que é termos a publicação, a seção criação, né? Então, aqui o nosso website, né, já que o nosso webinário aqui presente hoje. A Interface, então, ela tem apoio da Universidade Estadual Paulista, né? Vem tendo apoio do CNPq, mas esse apoio tem sido, né, como é bem sabido pelos editores aqui presentes, né, tem sido muito flutuante os seus valores, né? E a FAPESP, no momento, nós temos um processo. Aqui são as indexações, né? É uma revista Cielo e Cielo Saúde Pública, né? Web of Science e Scopus, né? Aí eu queria mostrar um pouco, para dar um pouco a ideia do nosso funcionamento do nosso periódico, né? Para os comentários que vamos fazer mais à frente. Aqui esse é um material aqui que eu uso para fazer quando novos editores associados, né, eles passam a integrar a equipe da revista, né? Eu faço alguns encontros com eles, né? E o material que eu vou mostrar agora faz parte dessa conversa que nós fazemos, né? Aqui, só para mostrar então que a revista ela tem um editor, né? Um grupo de editores e editores assistentes que fazem. Eu não estou conseguindo aqui achar a minha setinha, eu perdi ela. Não sei o que aconteceu, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Bom, mas eu acho que dá aqui no meio da tela, vocês podem ver o papel do editor é a relação da revista com os autores, tá? E, por sua vez, a relação da revista com os revisores, né, é feita pelo... acho que agora eu achei a seta aqui. Vamos ver se ela funciona. Não sei se estão vendo a seta.
a relação da revista com os revisores, né? Ela é feita pelo editor associado, né? Atualmente nós temos 3 editores, 7 editores assistentes e 2 editores júniores. No momento a gente está até renovando a editoria e 26 editores associados, né? O número pode parecer grande, mas é um esforço que nós fazemos para que não haja uma sobrecarga muito grande dos editores, porque uma certa sobrecarga sempre há, né? Mas que não seja demais. Quando o editor passa a ter 5 a 6 processos em andamento, nós bloqueamos o recebimento de novas submissões. Isso porque todos nós sabemos, né, que hoje o trabalho do pesquisador, do docente, né, nós temos uma sobrecarga muito grande de trabalho, né, e esse é um trabalho que precisa ser feito com devido cuidado, né. Bom, aqui, então, dentro do... Eu queria mostrar qual é o papel do editor associado. Eu pulei aqui do editor, porque é muito parecido com este, né? Eu não vou ler todos os tópicos aqui, né? Escopo, tal, diálogo com a literatura internacional, etc. Mas destacar aqui que tanto o editor como o editor associado devem ter como uma das tarefas a serem feitas na pré-avaliação, né? A pré-avaliação ela é feita pelos editores, mas é uma pré-avaliação mais rápida, né? Uma pré-avaliação mais detalhada, ela deve ser feita pelo editor associado, que inclui aqui, nós vamos falar mais tarde, análise do relatório de similaridade, né? Que, claro que a questão da integridade não se resume a isso, como Lilian já comentou, e nós vamos daqui a pouco conversar um pouco a respeito, né? Então, só lembrando que é o editor associado que faz o diálogo, né, com os pares. Bom, por toda a apresentação da Lilian, eu acho que ela nos traz um quadro extremamente rico, né? Eu trouxe aqui desse artigo da Science, ele é relativamente recente, né? E coloquei aqui um exemplo de um artigo retratado, justamente do Lancet, que trata um estudo em múltiplos países, né? Um estudo de tratamento da Covid-19 com a cloroquina, que foi retratado, que teve uma certa repercussão na imprensa, né? Essa imagem, então, da Science, ela é bem ilustrativa, né? Do desafio das questões éticas, aqui no caso, a situação mais extrema, né? Que é a retratação de um artigo, né? A retirada do artigo de circulação em função, né, de desvios éticos, especialmente, né, talvez seja um dos mais comuns, nós vamos ver isso a seguir, né, que é a falsificação de dados, como já comentou Lívia, né? Então, vamos... bom, aqui, desse artigo, eles trazem aqui um panorama das principais infrações éticas, né? E eles, a propósito, eles reconhecem mudanças, né? Como a gente pode ver aqui, nos anos 90, havia, né, um certo predomínio de falsificações de imagens, como já mostrou a Lilian, né? Já tratou desse tema. E
uma novidade foi o que eles chamam aqui de fake peer review, né? O falso peer review, né? Algo realmente surpreendente, né? Entre aspas, a criatividade, né? Dos processos de fraude, né? Eu lembro quando li a primeira vez, realmente fiquei surpreso, né? E o que vem predominando desde o início aqui na virada da década passada foi o plagiarismo, né? O plágio, duplicação de textos, né? Então, na nossa experiência na interface, o que nós observamos ao longo desses anos foi plágio, autoplágio, né? O fatiamento, a autoria aumentada, artificialmente e publicações duplicadas, né? Identificação de uma outra publicação, né? Na verdade, essa é a única experiência que não tivemos, né? De publicação duplicada. O que não quer dizer que não tenha existido, né? Nós é que podemos não ter identificado, pelo menos até o momento. Bom, aqui uma questão que no nosso dia a dia ela vem nos ocupando, nós usamos, né, o sistema de detecção da Turnitin, que é assinado pela nossa universidade, né? E aqui eu pus bem pequeno, né, para não haver identificação, mas é um exemplo de um relatório, né? Então, como é que ele aparece? Aqui é uma página do artigo, ele aparece todo em vermelho, tem um destaque em vermelho que é um número, que é o número 1, que mostra que é um artigo, que é um artigo submetido a um repositório, né? Um banco de teses, no caso da Universidade de São Paulo, né? Ele foi identificado 68% de semelhança, né? Então, o relatório de originalidade deu esse índice de similaridade, né? Então, alguém menos avisado poderia achar que estamos diante de um plágio, né? Mas isso tem ocorrido com muita frequência, o que levou, no meu julgamento de forma equivocada, a muitos periódicos exigirem que o artigo que a tese ou uma dissertação de mestrado que dá origem ao artigo, que ela não esteja disponível em repositórios para não comprometer a originalidade. Bom, vou fazer aqui um comentário e acho que isso seria até interessante ouvir colegas que eu sei que estão aqui de bibliotecas. Eu penso que isso é um equívoco, né? Porque justamente ele está no repositório nos permite verificar que a origem dessa similaridade, né? E ela pode até acontecer por alguém que teve acesso à tese e usou, né? E isso não será identificado porque ela não está num repositório, né? Então, qual que é a conduta que nós acabamos adotando, né? Uma vez identificada um alto índice de similaridade, né, nós usamos o sistema Scholar One, né, de gestão editorial, e ele tem um tópico que fica no rodapé do processo, que chama observação. De rotina, nós produzimos esse relatório, né, que fica anexado nessa parte do processo, e os editores têm acesso ao processo, ele abre, você vê o artigo, né, com os trechos onde o software identificou similaridade, né, e o índice aqui. A gente vê que, por exemplo, no Teses USP, onde provavelmente aparece o título
autorias e tal, né? Principalmente o título, porque a autoria não está aqui, né? Talvez algumas referências na Cielo, o índice é muito baixo, né? Tá certo? Na verdade, o que a gente vê mesmo é o original. Nesse caso aqui era uma tese de doutorado, né? E aqui abaixo vocês estão vendo justificativa Tanirin liberado, né? O que significa isso? Quer dizer, quando identificamos isso, nós enviamos uma cartinha, eu até a coloquei aqui, porque em nenhum momento nós vamos falar aqui de plágio, né? O que nós falamos? Esse periódico usa um software de detecção de similaridade, identificamos uma alta taxa, né? Com documento disponível na internet, e aí nós dizemos, isso ocorre, geralmente isso decorre de submissão de trabalho acadêmico ao repositório ou a outro periódico, também é muito comum, porque os periódicos, isso acontece até com os artigos que voltam, são reapresentados à revista, porque eles entram no banco do software, né? Aí dá uma alta taxa de similaridade, né? Enfim, a gente explica isso e pede que informa que o nosso procedimento padrão é entrar em contato com os autores, né, para nos informar se esse é o caso, né, do trabalho, etc. Né? Com isso, os autores nos respondem, informando, né, mandam o texto, né, tá certo? Quando a gente acha necessário, e não é esse caso, né? Mas quando é alguma coisa, eventualmente num site de um congresso e tal, né? Então, curiosamente, o uso do software gerou uma demanda para editores, né? Para a equipe editorial, que é justamente essa. Mas nós achamos importante que as produções acadêmicas elas continuem seguindo para os repositórios, né? E que esse trabalho que nós incorporamos à nossa rotina, né? Ele é um sobretrabalho, mas que entendemos, né? Que se isso feito, né, de uma forma respeitosa com o autor e com os devidos cuidados, né? Ela é algo que se incorporou muito facilmente à nossa rotina, né? E realmente nos permite ter uma segurança, né? Bom, qual que é a nossa experiência? Então, o que nós... Por isso eu incluí aqui a similaridade. Na verdade, o que nós mais temos detectado atualmente são similaridades que não correspondem a nenhum desvio ético, né, em função da presença, né, hoje dos arquivos digitais, né, dos repositórios, etc. Né? Depois eu acho que é até interessante a gente discutir um pouco isso. Nós entendemos que não, né, mas eu gostaria de ouvir outros colegas editores, outros colegas bibliotecários da área de informação, né, a esse respeito. Então, aqui a similaridade ela exige um certo cuidado, né? Por quê? Você pode ter uma taxa lá, vamos imaginar, de 5%, e você vai olhar, a que se refere aquilo, e realmente o autor usou algumas citações literais, né? De algo que está em algum livro, algum documento, né? E essa citação, então, ela está devidamente registrada, né? E não há problema nenhum. Na verdade, você tem apenas uma similaridade, né? Também pode ser um autoplágio, né? Às vezes, quando o autoplágio ele tem um percentual alto, né? Às vezes dialogamos com os autores,
né, para verificar isso. Né? Então, o software nos permite essas identificações. Como também permite que você não encontre uma adequada citação num trecho que é similar. Se isso é algo, 1, 2 trechos, né, você pode, é um artigo que deve ir para avaliação por pares, que tem, né, potência para ser aprovado, você pode até registrar aquilo, anotar, né, para isso ser corrigido, e estamos considerando que isso foi uma falha que ocorreu, né? Não houve nenhuma intencionalidade de má fé, né? Se isso tem já algo muito disseminado dentro do documento, né? Tá certo? Então, no qual possamos julgar que houve um certo descuido dos autores, então nós rejeitamos na pré-avaliação, né? Não fazemos um pré-julgamento de que isso é um plágio, né? E informamos os autores que o artigo está sendo rejeitado. Temos identificados vários trechos, né, sem o devido registro de citação, né, vários trechos com similaridade, sem o devida citação, né? Bom, então essa tem sido então um pouco a nossa experiência, né? Agora, algumas observações importantes, né? Se esse texto ele vem de se há uma similaridade, no caso vou até talvez já usar o termo plágio, se há uma grande similaridade com um livro que algum revisor diz, isso só é possível se esse livro não está online, nenhum software de similaridade vai identificar isso, né? Então, publicações que não têm e-books ou que só têm mais antigas, né? E até hoje mesmo, muitas publicações não são apenas impressas, né? Não tem uma versão em e-book, né? Então você não vai identificá-la. Nós tivemos um caso, né, lá mais de 10 anos atrás, na qual, por acaso, um dos editores ele achou estranho, né? E justamente ele tinha ido num congresso e comprado o livro, né? E lendo o livro ele viu que era justamente de um artigo que ele estava avaliando, né? E por sorte esse artigo estava na etapa final para a publicação, né? E ele tinha uma taxa, vamos dizer assim, de similaridade de quase 90%, né? Então acho que é um exemplo de que o software, né, ele é limitado, certo? Um outro aspecto, né, a observar é o plágio. Bom, aqui estamos falando de um plágio, vamos dizer assim, mais grosseiro até, no sentido de um corta e cola, né? Mas existe um outro tipo de plágio, um plágio mais sutil, que só mesmo o revisor, o editor, que tenha um bom conhecimento daquela área, ele vai eventualmente identificar, mas espera aí, esse autor está falando de uma ideia aqui que não é dele, né? E ele não está referenciando, né, essa ideia, né? Porque ele já parafraseou, né? Ele já modificou um trecho dessa obra, ou porque ele trouxe uma ideia, mas ele não está referenciando. Esse é um tipo de plágio, um plágio de uma ideia, de uma teoria, né, de um resultado, eventualmente. Tá certo?
No caso da pesquisa qualitativa, seria muito mais, pode ser de uma abordagem teórico-metodológica, que queira dizer que eles estão pela primeira vez fazendo isso, ou de uma ideia de um referencial, tá certo? Então, esse é um outro aspecto que é muito mais difícil de identificar, tá certo? Porque ele requer um conhecimento especializado ali, né? Tá certo? Então, o que é mais frequente? Então, isso é detectado, tá certo? Mas não dá para saber com que frequência isso deixa ou não de ser detectado, né? Haveria necessidade de realmente fazer um estudo e tal. Mas não é muito frequente, né, que revisores, mas isso tem ocorrido, né, de revisores especialmente, né, que vão ler o texto com mais cuidado, né, bons revisores, né, nesse caso, que vão identificar e vão chamar a atenção do editor que vai realmente avaliar isso e tal, né. Então, podemos dizer que a principal, no nosso cotidiano, o que mais nós lidamos do ponto de vista de desvios éticos são esses problemas em torno aí dos resultados de similaridade produzidos pelos softwares e pelos diferentes tipos de plágio. Pequenos, que talvez não sejam plágios, sejam erros, né, de registro e tal, né? Todos que já orientaram alunos de mestrado, doutorado, né, sabem, né, que muitas vezes o aluno acaba se atrapalhando e deixando trechos sem a devida citação, né? Enfim, isso são cuidados, né, que nós temos que ter nesse processo, né? Bom, algo que é talvez seja depois do plágio, seja o mais comum, é o fatiamento da publicação, o chamado salami slicing, né? Estava até pensando que talvez o termo aqui para nós brasileiros deveria ser chuchu slice, né? Porque a produção desses autores ela vai ficar muito sem gosto, né? No sentido de que vai enfraquecer aquilo, como Lilian comentou, né? No caso de uma pesquisa qualitativa, ela fica muito sem sal, né? Ela fica sem gosto, né? Ela perde a sua densidade teórico-metodológica, a sua densidade analítica, né? Porque muitas vezes, no caso específico da pesquisa qualitativa, né? Um dos critérios para agregar riqueza, né, a uma pesquisa qualitativa é a triangulação dos dados, ou seja, você trabalhar com diferentes técnicas, né, de produção de dados, entrevista, grupo focal, observação participante, né? Uma das possibilidades de fatiamento, muitas vezes, é apresentar isso separando, né, o que foi obtido em entrevista, o que foi obtido. Mas o mais comum é separar isso, às vezes, por categorias, né, de análise, ou por nós, talvez o mais recente que tivemos, estudo feito em diferentes cidades do Brasil, se apresenta aquilo em pequenas regiões, né, ou de cada cidade, coisas que enfraquecem porque justamente você não tem o contraste, a riqueza do contraste, justamente, que era o que a pesquisa original pretendia, né? Então, isso é muito comum, né? Em função, claro, dessa pressão de produção, né? E algo que realmente também é muito comum, mas muito difícil também de lidar com isso, que é o aumento artificial
da autoria, né? O gift authorship. O que fazemos? Né? Os autores estão autorizados, né? Até 5 autores, o artigo ele é recebido. Passando disso, ele tem que enviar uma justificativa, né, do número de autores. Então é um projeto multicêntrico, né? Então os autores vão enviar uma justificativa. A Cielo, né, está nas normas, né, nas diretrizes, e nós já há vários anos publicamos a participação dos autores em cada uma das etapas da pesquisa. Mas talvez todos já devem ter percebido como muitas vezes parece um mantra, né? Todos os autores participaram igualmente e tal, né? Enfim, então isso é bastante desafiador, né? Bom, eu passei um pouquinho aqui, mas já estou acabando aqui o último slide, não sei por que ele não quer ir para frente. Travou aqui, peraí. Eu vou ter que... foi. Bom, meio fechando aqui a minha apresentação, já até passei um pouco do horário, eu quero só fazer um último comentário, né? Trazendo aqui, a partir de uma leitura de um canadense, professor Jean Guédon, a respeito do conceito de campo científico do Bourdieu, né? A ideia é que o Bourdieu vai tratar de outros campos, né? Esse conceito de campo, mas na ciência ele é o espaço no qual os cientistas disputam o monopólio da autoridade científica, né? O que é autoridade científica? É uma capacidade técnica e um poder social, né? Essa autoridade, ter esta autoridade, né, dá um prestígio, né? Ela vem muitas vezes de um prestígio institucional, e também o dá, né? Do controle de um periódico relevante no campo, da capacidade de influenciar a seleção de projetos, financiamentos, bolsas, etc. Né? Então, estou aqui fazendo uma autorreflexão, né, como editor, de que nós temos que ter consciência, né, de que dos limites dessa autoridade, né, desse poder, e dos cuidados que nós temos que ter, né, para que o trabalho num periódico ele seja, entre aspas, republicano, né? E aí eu acho que o movimento, quer dizer, claro, a revista, nós, no dia a dia nosso, por exemplo, eu faço a distribuição de todos os processos que chegam, né? Estava até comentando com o Lília aí, nesses tempos de pandemia, nós recebemos muitos artigos, né? Estou há meses, né, correndo, que é um volume tão grande, né? Mas eu tenho o cuidado de olhar da onde são os autores, para que editor vai, né? Se não é da mesma instituição. Então, a gente tem uma rotina, né? Que, claro, que podemos falhar, somos humanos, né? Mas, ao longo desses anos, aí, décadas que eu trabalho, eu mesmo já enviei num software que não tinha no tempo, que era por e-mail, né? Já enviei para o próprio autor fazer o parecer. Isso aconteceu uma vez, o autor, desculpa e tal, né? Porque eu fiz uma busca, era um artigo com 7, 8 autores e eu não percebi isso, né? Então, falhas acontecem, né? Então, aqui é muito importante o movimento da ciência aberta, né? Nós já tínhamos diretrizes das boas práticas éticas que os periódicos já incorporaram há muitos anos, como
nenhuma revista publica sem que o artigo, né, tenha sido aprovado, tenha um registro, né, no comitê de ética. Nós, por exemplo, há um registro de conflito de interesse, critérios de autoria, né, das contribuições, como eu já falei, né, enfim. A Cielo, né, ela agora esse ano, depois de ter feito vários encontros, né, ela definiu uma série de critérios que vão ser progressivamente implantados, né, e como editor, né, que vai ter que fazer isso, né, e estamos fazendo, eu acho muito importante. A gente sofre, corre atrás do prejuízo, né, mas esse papel de indução da Cielo é muito importante, né, quando a gente olha para trás, de mudanças que já estão completamente incorporadas, né, e aqui eu trouxe algumas delas, né, por exemplo, aceitação do pré-print, né, de diretrizes de referenciamento dos dados, né, nos bancos. Isso vai ser um processo que vai ser gradual. A abertura da avaliação dos manuscritos, não só no modelo de duplo cego, mas com anuência tanto do revisor quanto do autor, você poder ter a revisão aberta, até com a possibilidade de um diálogo entre autor e revisor, né? Então, a publicação do nome do editor e editor associado responsável por aquele processo, né? Eu acho que isso é muito importante, entre outras medidas, né? E especialmente essa, nós já estamos, os artigos que já estamos iniciando a publicação em 2021, eles já terão a identificação do editor e do editor associado que coordenaram o processo de avaliação por pares, né? Bom, peço desculpas aí por ter passado um pouco do horário e fico à disposição para conversarmos um pouco. Obrigado, Antônio, por essa excelente palestra. E antes de concluir com ela, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, tendo em conta que sua revista, además de estar indexada em toda uma série de que já você mencionou, também está indexada em Lilacs. E eu gostaria que você nos comente um pouquinho sobre o rol que você joga dentro de Lilacs en el marco del Comité de Avaliación de Periódicos de Brasil. Por favor. Certo. Adelante, Antonio. ¿Se escutan o no escuto? ¿Aló? Doutor, ¿Ustedes están escutamos sim. escuchando? Eu no escuto también, no, Antonio, adelante. ¿Aló? ¿Vocês me escutam a mim? Sim, doutor, escutamos. O Tá. Antônio parece que está Antônio, mudo. acho que se Acho que... caiu. Sim. Antônio, você está em mudo. Acho que a internet dele deve ter caído. Tá. Bom, Passa para a discussão. quando regrese Antônio, eu posso repetir a pergunta para ele, porque eu acho que vai ser interessante. Quero registrar que nos estão acompanhando, además de los colegas de la red BiblioSUS, de las redes BBS de Brasil, nos está acompañando Biase Ali de Mozambique, y tenemos también dos colegas de Latinoamérica, Beatriz Celiberti de Uruguay y Lara Quiñones de Paraguay, que nos da muito gusto que nos estén acompañando. Bom, eu acho que tanto Lilian como Antônio
mencionaron Lilacs. Lilacs es el producto que desarrolla Vireme para dar visibilidad a la producción científica en Latinoamérica. Y ambos palestrantes mencionaron la oportunidad de que nos falemos un poquillo de las actividades que estamos programando para celebrar el 35 aniversario de Lilacs, que se cumple no mes de octubre. Yo gustaría aprovechar que estemos aquí conozco a Sueli Suga, que coordina Lilacs dentro de Vireme, junto con el equipo y con las redes de centros cooperantes de América Latina y el Caribe, para que nos comente un poquillo sobre esta celebración que vamos a tener en el mes de octubre, qué cosas se está planificando, pero también que nos comente todos los criterios de calidad de Lilacs que están en este momento en consulta pública, cómo este tema está envolvido. Adelante, Sueli. Olá, bom dia a todos. Deixa eu ligar aqui a câmera. Estou com uma outra reunião aqui em andamento, então peço desculpas no fundinho aí, se tiver outra voz também. Bom, obrigada, Dr. Diego, né, pela oportunidade de falar um pouco sobre a Lilacs. Então, esse ano nós estamos completando 35 anos em outubro e nós vamos ter uma sessão especial para celebrarmos juntos. Assim, 35 anos não são, né? Não é um ano, 2 anos, são muitos e muitos anos aqui. Trabalho em conjunto com todos vocês da rede brasileira, rede BiblioSUS. Então, nós vamos ter essa comemoração e vamos ter uma série de atividades que são relacionadas a essa celebração. Uma delas, como disse o Dr. Diego, é a atualização dos nossos critérios de seleção e permanência, de avaliação e permanência de periódicos na Lilacs, né? E nós tivemos já no ano passado uma sessão de consulta pública e nós incluímos vários itens que são relacionados, por exemplo, com a questão de aproximação, não é aproximação, mas uma preparação mesmo, né, para a ciência aberta, né? Por exemplo, estamos também incluindo questões de pré-prints, também as licenças, né, Creative Commons. Então, gostaria de convidar a todos vocês que estão online, né, para que possam também participar dessa consulta pública e contribuir, né, com relação à revisão que nós estamos propondo. Com relação à festividade dos 35 anos, como todos nós estamos, né, bem vivendo aqui, né, trabalhando em home office, é muito importante nosso papel enquanto profissionais da informação e editores de periódicos, essa resposta à Covid-19, né? Então, quando nós pensamos, né, nas discussões relacionadas à celebração da Lilacs, dos 35 anos da Lilacs, a ideia nossa é realmente ressaltar esse papel que a Lilacs tem, essa missão tão importante que a Lilacs tem, que é de prover acesso, né, à informação científica e técnica que vai responder a esses problemas de saúde pública. Então, esse é o nosso tema principal, né, com relação aos 35 anos. Nós vamos ter várias outras atividades também no decorrer do ano, inclusive, além da nossa comemoração, também nós vamos ter algumas comemorações especiais nos países que fazem parte da rede Lilacs, né? Mas também no decorrer do ano, né, até 2021, nós vamos ainda ter algumas atividades relacionadas a Lilacs 35 anos. Então, convido vocês, mais uma vez, né, a fazer parte com a gente, né, dessa celebração, mas também que nós continuemos juntos, né, como já estamos há tantos anos, contribuindo realmente para a democratização da informação e resposta à saúde, aos problemas de saúde pública que nós temos aqui no Brasil e nos países da América Latina. Creio que seja isso, doutor Diego. Muito obrigada. Muito obrigado, Sueli. E eu acho que também vale a pena mencionar que vamos a estar solicitando para a rede depoimentos para incluir em nossa página web de los 35 años de Lilacs, que como você falou muito bem,
son 35 años, es fácil decir la cifra, pero muy difícil todo el andar que hemos tenido a través de los años. Sim, doutor Eu não Diego. sei se Antônio já voltou? Antônio Cirino voltou? Não, mas tem perguntas. Tá, só um minuto, vamos a ver por acá. Só um minuto, Lilian, por favor. Quiero ver aquí las preguntas en el chat. Lilian, ¿você ve alguna pregunta por ahí? Yo no veo preguntas. Oi, estão me ouvindo agora? Agora Eu voltei. escutamos a você, Antônio. Antônio, Oi. eu lancei para você a pergunta. Certo. En ese rol que você joga dentro del Comité de Avaliación de Periódicos Lilacs de Brasil, que aliás que su periódico también está indexado en Lilacs. Sim, sim. Que nos conte um pouquinho dessa experiência de você, por favor. Bom, eu já perdi a conta até de quanto tempo que eu estou, talvez a Sueli, mas acho que já com certeza quase 10 anos. Então, é uma experiência extremamente rica, né? Porque, bom, primeiro a importância da Lilacs, né? Que foi a base, né, na minha opinião, aí, para o que veio depois com a BVS e tudo. Mas a Lilacs, especificamente, né, para quem não sabe, ela é uma base muito importante para a América Latina, né? Porque assim como dando um exemplo, né, como os Estados Unidos tem o Medline, que é uma base de registro da produção, né, da área de ciências médicas americana, né? Às vezes a gente não tem essa dimensão, né? E eles não têm tanto interesse em indexar periódicos que não sejam especificamente americanos, claro que tem uma indexação internacional, né? Mas como uma representação, né? A Lilacs, para aqueles periódicos que cumprem, né, exigências que têm um papel importante, inclusive no sentido de orientar esses periódicos, né, no caminho da construção de um bom periódico científico, com boas práticas e tudo isso, né? Então, a Lilacs não só pela qualidade da base de dados, né, ela também tem um papel indutor para os periódicos latino-americanos, né, no sentido da qualificação desses periódicos. Eu acho que o comitê tem tido esse papel, né? Eu acho que a gente tem um papel, vamos dizer assim, pedagógico aí, de orientação dos periódicos, né, que então tem a oportunidade de melhor se organizarem, representarem, né? Então, eu vejo muito esse papel da Lilacs. Muito obrigado, Antônio. Eu veo uma mão levantada que é de Maria Imaculada Conceição. Maria Imaculada, você gostaria de falar? Alô? Alô? Sim, adelante, por favor. Não, perdão, não, não, foi por engano, desculpa. Ah, tá bom, não tem problema não. Bom, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta para nossos palestrantes. Eu não vejo perguntas em el chat. Sin embargo, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, puede levantar la mano y falar. Ok, aqui veio... Doutor Diego, Sim. Diego, tem uma pergunta no chat. Ah, por favor, Juliana, pode ler, por favor? Sim. Caros palestrantes, como veem os pré-prints no processo de comunicação científica, tendo em vista que não há revisão por pares? Não haveria algo problemático na confiabilidade das informações? Pode ser admitido o mesmo nível de um artigo revisado por pares?
Ok, obrigado, Juliana. Bom, nós tuvimos el webinar 4, fue dedicado específicamente a preprints, pero la pregunta es muy válida y yo gustaría pasar la palabra para Lilian para que dé respuesta a ella. Por favor, Lilian, adelante. Joyce Cunha que fez. Joyce Cunha. Joyce, bom dia. Na verdade, como o Dr. Diego falou, o webinar 4 teve exatamente tratou do tema dos pré-prints, especialmente com relação à produção científica dedicada à Covid-19. Eu acho que talvez a gente possa até fornecer para você o link da gravação dessa sessão, que tratou com muito mais detalhes a questão da confiabilidade dos pré-prints. Se eu puder responder rapidamente para você, os pré-prints podem ser encarados como uma etapa preliminar do artigo científico. Eu diria que eles coexistem harmoniosamente. Os pré-prints são considerados uma etapa preliminar. Muita gente pensa de forma equivocada que os pré-prints são um repositório daqueles artigos que foram submetidos a um periódico e foram recusados. Eu não consegui publicar, eu coloco lá no pré-print. Não é isso. O pré-print, ele é uma etapa preliminar que os autores depositam, primeiro para garantir, digamos, a autoria a um tema que está sendo pesquisado por vários outros autores e para garantir a, digamos, paternidade da ideia, ele é publicado no pré-print de forma rápida. Segundo, os pré-prints não passam por avaliação por pares, eles passam por rápido screening pelo editor do pré-print, que é um especialista na área, se o pré-print é, digamos, sobre biologia, sobre medicina, ou sobre física, ou sobre qualquer outro tema. Existem repositórios de pré-print sobre os mais variados temas, química, psicologia, e ele é publicado em cerca de 24, 48 horas, só que ele passa por uma avaliação por pares pós-publicação, porque qualquer pessoa pode postar um comentário, ele é moderado, mas qualquer pessoa pode fazer um comentário que funciona como uma avaliação por pares aberta pós-publicação. Esses comentários são publicados, o autor do artigo pode responder, então se faz uma avaliação por pares pós-publicação. Invariavelmente, 6 meses, 1 ano depois que esse artigo está no formato de preprint, às vezes até antes, ele é submetido a um periódico formal. E aí, já respondendo a uma dúvida, não se trata de publicação duplicada, tá? Então, o preprint é uma exceção. Então, a primeira referência que o autor vai fazer é: este artigo foi publicado no formato de pré-print, ele vai citar o DOI, porque o artigo no pré-print recebe um DOI, ele pode ser citado, foi publicado previamente como pré-print, citar a referência, e a partir das críticas, das sugestões, dos comentários que ele recebeu na plataforma de pré-print, ele vai melhorar, modificar o artigo, fazer mais experimentos, o que ele considerar adequado, e ele vai publicar esse artigo numa revista formal, tá? Então, é uma etapa preliminar. Então, agora, por exemplo, na Covid, onde os pesquisadores devem trocar informações rapidamente, por exemplo, a primeira coisa que foi publicada no pré-print foi a sequência do vírus. Então, para que pesquisadores do mundo inteiro pudessem desenvolver terapias, vacinas, então, alguém sequenciou o genoma do vírus, do causador da Covid, SARS-CoV-2, publicou lá no pré-print. Imagina se alguém tivesse que passar por avaliação por pares e esperar 6 meses. 6 meses, no ritmo que a gente está vendo de doentes, de mortes, seria muito tempo. Então, o pré-print serve para disseminar rapidamente resultados de pesquisa em épocas de Covid, Ebola, H1N1, não, H1N1 não tinha, até tinha, mas enfim, precisava compartilhar essa informação científica o mais rapidamente possível. Então, o fato de não ter revisão por pares antes não quer dizer que não vai ter revisão por pares depois, ok? E se você conseguir, aqui acho que a Juliana já fez a gentileza de colocar o link do webinar 4
por favor, assista que você vai ter mais detalhes sobre os pré-prints. Muito obrigada. Muito obrigado, Lilian. Aquí tenemos también con esto que acaba de mencionar Lilian, de que Juliana ya puso el link de ese webinar 4 en la página de la red BBS Salud. Ya respondo también para José Braga, que pregunta si las palestras ficarán grabadas para acceso offline, van a ficar grabadas en ese mismo espacio que usted ve ahí. Todos los webinars cuentan con todas las presentaciones que hacen nuestros palestrantes y no solo los PPT, sino también la grabación de las presentaciones. Y él aprovechó también para agradecer y felicitar a los palestrantes por sus excelentes intervenciones. Aquí tenemos ahora una pregunta de Rosalini, que es la Rosaline Barreto. Ella coloca: bom dia, fiquei com uma dúvida. A palestrante Lilian citou que un artículo publicado en más de una revista es un desvío ético. Contudo, o Antônio Cirino falou da possibilidade das revistas armazenarem todas as submissões e posteriormente acessarlas y publicarlas como hizo Afensa. Entonces, ahí gustaría oír los comentarios tanto de Lilian como de Antonio. Adelante, podemos comenzar con Antonio. Adelante, Antônio. Estão me ouvindo bem? Escutamos perfeito. Então, a dúvida da Rosalina, estou vendo ela aqui, talvez eu não tenha sido claro. Na verdade, as submissões, né, uma vez concluído o processo de avaliação, seja especialmente no caso de uma rejeição do artigo, esse artigo fica liberado para submissão em outro periódico, tá? Então, de forma nenhuma, a revista ela armazena essa submissão e para publicar posteriormente, né? Então, isso não ocorre. Talvez pelos comentários que eu fiz em relação ao software de similaridade, ele sim, que tudo que esses softwares de similaridade, eles têm um banco próprio também. Além deles fazerem uma busca na internet, eles buscam, né, no próprio banco deles. E uma vez que você use o software, fica ali registrado. E no nosso caso específico, aparece que um artigo que já foi submetido, ele aparece como Unesp. Então, nós já entendemos que... E aí nós pesquisamos no nosso sistema e verificamos que aquele artigo, quando o autor não informa isso, que ele é uma reapresentação, né? Mas, de forma nenhuma, isso significa que a revista vai publicar esse artigo, né? Tá certo? É simplesmente... Não sei se eu respondi a sua dúvida, Rosalina. Obrigado, Antônio. Lilian, quer fazer algum comentário? Doutor Diego, eu acredito que o professor Antônio foi muito claro. Eu acho que está perfeito, está respondido. Perfeito. Obrigado, Lilian. Bom, eu não vejo nenhuma outra pergunta, nenhum outro comentário. Tem uma pergunta aqui, Cibele Fontes, em relação ao repositório institucional. Se eu poderia explicar melhor. Adelante, por favor, Antônio. Então, eu até gostaria de ouvir a opinião da Lilian e de colegas aí da área de informação, né? Porque o que ocorre? Quer dizer, a gente não pode transformar o uso de um software de detecção de similaridade, né, e plágio, em algo que vá obstaculizar a difusão do conhecimento, né? Então, eu acredito que os repositórios,
existem para que sejam depositados toda a produção das universidades, dos institutos de pesquisa, etc., né? Eu acho que esse embargo, mesmo que temporário, ele é ruim, né? Eu acho que é muito mais transparente você disponibilizar isso. A revista vai detectar aquilo, é muito simples, né? Escreve para o autor, ele vai mostrar onde está, né? Então, me parece, desculpa a expressão, um pouco de preguiça, né? Porque esses dias mesmo uma colega comentou comigo uma banca de qualificação de um doutorado. Um membro da banca, ele reclamou porque fazia referência a uma série de aspectos metodológicos que estavam no mestrado, né, do aluno dessa banca, do aluno do autor dessa tese de doutorado, né? E ele não teve acesso porque ela estava embargada no repositório, né? Então, só um exemplo muito simples, né, do quanto é limitante isso, né? Obrigado. Não sei se respondi a colega. Se me permite, Antônio, eu Claro, gostaria de te ouvir a respeito disso. Eu acho que eu poderia até falar em nome da BIREME, que desde sempre é a favor do máximo acesso, do acesso aberto a toda a informação científica. Então, eu acredito que, se me permite falar dos colegas, que eu acredito que todos nós apoiamos o máximo possível de informação científica. A BIREME sempre defendeu isso em todas as suas plataformas, software aberto, acesso aberto, sempre foi o que norteou o trabalho da BIREME. Então, eu acredito que, se algum dos colegas não concordar, eu peço que manifeste a sua opinião, mas eu acredito que nós sempre fomos favoráveis ao máximo possível de informação aberta e claro, se for necessário, peça, busque a informação, mas eu acredito que o máximo possível de informação em acesso aberto foi sempre o que norteou o trabalho da BIREME todos esses anos. Obrigada. Muito obrigado, Lilian y Antonio, también por las respuestas a las preguntas de nuestros colegas participantes, que como eu falei al inicio de nuestro webinar, ven a enriquecer con estos comentarios y estas preguntas las dos palestras que fueron presentadas, donde escuchamos tanto de la parte de Lilian como también de la parte de Antonio, palabras claves como es el tema de honestidad, de productividad, de responsabilidad. Escuchamos experiencias prácticas de casos de plagio, pero también cómo estas se pueden desarrollar acciones para minimizar esto, que los criterios éticos se cumplan y que podamos garantizar transparencia. Y una de las cosas que presentó muy bien tanto Lilian como Antonio son esas acciones que podemos minimizar los desafíos que nos tenemos hoy en todo este trabajo, la importancia, por ejemplo, de todos estos softwares que pueden apoyar, las interfaces que pueden apoyar para detectar similaridades y que pueda apoyar el trabajo que hacen los editores y los editores asociados. Eu acho, estamos justamente en el tiempo de finalizar nuestro webinar. Eu acho que fue un excelente webinar. Parabéns para los dos palestrantes, parabéns para todos los colegas que están participando y siguiendo estos webinars. Y una vez más, dejar para ustedes que quedan registrados todos ellos en esa página que ya nos compartió en el chat Juliana. Y no me queda otra cosa que agradecer a todos por la presencia y también a los colegas palestrantes por sus excelentes presentaciones. Muy obrigado para todos y damos por encerrado este webinar. Obrigado. Doutor Diego, podia abrir as câmeras para foto? Eso. Si podrían abrir las cámaras para la foto, por favor. Es que sí, Lilian, disculpe. Si todos eu preciso da foto de abrir todos. la cámara, sería perfecto.
Adelante, adelante. É que elas ficam pequenininhas, né? Não sei Mas como é que faz aumenta. para tirar a parte aqui? O Marco que sabe tirar aqui embaixo. Marco? Pronto, Lilian, ficou? É que tem que tirar o banner do webinar. Eu não sei como faz para tirar. Tá, Michael tira agora, tá, só um minuto. Aê! Isso. Ah, Agora sim. tá, muito melhor. Vamos fazer? Lília, você está fora da câmera. Estou fora. Mais para ao contrário, contrário. Aí. Mais um pouco. Aí. Aí, tá ótimo. Pronto, Lilian? Sim! Muito obrigado para todos. Muito E obrigada. até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Antônio. Foi excelente. Obrigada. Obrigado, Obrigado, espero que obrigado. tenha atendido suas expectativas. Nossa, Totalmente, superou, Antônio. como sempre. Totalmente. Obrigado, Nos foi um vemos, prazer. na Nos fila. vemos no próximo, en el webinar número 6. Prazer, doutor Diego. Muito Hasta obrigado. luego. Obrigada. Foi um Tchau, prazer, tchau. viu? Tchau, boa semana para vocês. Obrigada. Tchau, tchau.